Economia, e agora? E agora a gente vai falar sobre mudança de carreira. Tem muita gente encontrando caminhos inimagináveis, de repente, para ter um novo rumo no mercado profissional e conhecendo várias outras funções. Hoje a gente vai falar de algo que tem, de certa forma, sido um caminho para muitos profissionais, ou atuarem ali concomitante, né, com a sua área de formação, ou mesmo enveredar-se mesmo por aquele caminho novo, que é a mediação de conflito. Mas que mediação de conflito é essa, Fabiano? É o que a gente vai entender agora, e a gente está recebendo aqui, com muito prazer, o Roger Serras Guzmán Júnior. Ele vai explicar esse sobrenome para a gente daqui a pouquinho. Ele que é sócio fundador da Câmara de Mediação, do Instituto e Câmara de Mediação Aplicada. Obrigado, viu, Roger, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Fabiano. A oportunidade que a gente tem para falar sobre mediação, sobre mediador também, né? Uhum. É tudo muito novo, apesar de algumas legislações já estão aí mais ou menos quase beirando os seus 10 anos, né? Mas acontece que ainda há, e ainda a gente tem que buscar muito espaço ainda para a gente fazer a difusão dessa ideia aí. E obrigado pelo espaço que você está dando para a gente. A gente que agradece a presença. Eu já começo te perguntando, Roger, antes da gente chegar no sobrenome, né? Porque o sobrenome você já viu que é um sobrenome diferente, né? Até apresentando, o Roger é filho de bolivianos, né? Exato. Então ele veio parar em Minas Gerais, parar em Caeté, aí de repente está aqui em Minas Gerais, mas é nascido em Belo Horizonte, natural da terrinha aqui da capital mineira. Agora, Roger, mediação de conflito, hoje é uma oportunidade de mercado de trabalho? É uma oportunidade e principalmente porque ainda, como te disse, está incipiente, está começando, está sendo uma ideia nova e acho que a gente sempre tem que observar que essa inovação, qualquer coisa que vem trazer essa ruptura, talvez a pensamentos que estão consolidados aí há muito tempo, realmente ganham muito adesão e aderência se efetivamente for melhor compreendido e melhor depurado aí pelo mercado, né? Então a gente compreende que as pessoas que vão se enveredar pelo caminho da mediação, e eu mesmo fui há pouco tempo, não muito tempo aí, fui picado pela mosca da mediação e hoje em dia falo dela a qualquer oportunidade que a gente tem, porque efetivamente a gente sabe que é uma porta de entrada aí muito interessante e com um leque muito variado para receber pessoas que efetivamente queiram integrar o setor e queiram trabalhar com esse tipo com essa ferramenta utilíssima para a sociedade como um todo, como evolução da sociedade, como evolução dos seres humanos, vamos dizer assim, no tratamento de conflito, que é algo realmente que vai desde as nossas reminiscências aí, né, Fabiano? Agora, é engraçado que quando a gente acompanha essa questão da mediação de conflito, logo a gente imagina um advogado que está ali, né, se tem um profissional que media conflito na vida é um advogado, né? Ele está no meio ali do olho do furacão, às vezes ele é o advogado do santo, às vezes ele é do demônio, mas ele está ali no meio. Mas a mediação de conflitos, ela é uma enveredação dentro do direito, ou seja, você tem outras possibilidades de ter a mediação, inclusive não sendo formado em direito. Exatamente, Fabiana. A gente pensa no advogado, mas a gente não pode esquecer do advogado também para a mediação, e a gente vai falar disso mais lá na frente, claro, né? Mas realmente o que você falou, e de repente eu até volto à pergunta, será que efetivamente eu sou advogado de formação, atuo aí já quase 27 anos de formado, 28 anos de formado e de atuação com a advocacia, tenho o escritório aí, mas acontece que a pergunta é, será que efetivamente nós, advogados, temos essa conscientização da relevância de buscar outras formas para a solução de conflitos? Será que a nossa formação, e eu faço esses questionamentos, essa reflexão é muito fácil de responder, que a minha formação no direito, principalmente eu como advogado, eu não tinha essa preparação para uma outra medida de solução de conflito. A minha era sempre voltada para o litígio. Não havia um conflito, havia um litígio. Há um desentendimento. Já tinha uma briga formada e você tinha só que apartar. Não, e às vezes nem isso, às vezes fomentar mais ainda, porque o advogado buscava, pelo menos inicialmente, a ideia era essa, e estava voltado, eu não culpo os advogados, na verdade a cultura era essa, né? Okay. A cultura da litigiosidade, do judiciário. Então, quando você vai buscar uma demanda, uma ação, dali sai quem ganhou e quem perdeu. Tem vitorioso. Não há preocupação na construção de relações. Há o desenvolvimento de um bom trabalho de um advogado ganhou ou perdeu.
Você teve sucesso na causa ou não? E o advogado ali, naquele momento ali, ele não está sempre voltado para essa comunhão de interesses, resolver um problema, né, e tal. Ele queria talvez resolver o dilema, e o dilema se resolve com ganha e perde. E na mediação é diferente. Então, assim, voltando à sua pergunta, outras pessoas têm que ser advogado, têm que ser formado em direito para ser mediador ou para estar atuando na mediação? Não. Outras pessoas de outras formações podem vir a trabalhar e vir ser mediadores. Eu até diria o seguinte, que hoje, pela lei, o mediador pode, principalmente o mediador extrajudicial, que vai tentar solucionar ali, ou tentar fazer com que as pessoas encontrem a solução para o conflito ali, ela pode ser qualquer uma pessoa na vida. Basta que ela tenha confiança das duas pessoas interessadas. Agora, o mediador judicial, não, ele tem que ter uma formação, uma graduação, pelo menos 2 anos de experiência, mas ele pode ser de todo e qualquer tipo de graduação, e não só do direito. Porque ali não se discute a legislação propriamente dita, quem tem o direito em si ou quem não, quem está mais certo ou está errado. Se o mediador for por esse lado, ele está agindo, de certa forma, diametralmente em direção oposta àquilo que ele tem que agir propriamente dito. De uma forma concreta, como é que entra um mediador? Por exemplo, tem 2 pessoas que têm um problema a ser resolvido. Eu já tive a oportunidade, quando começou lá atrás esse momento da mediação, de conflitos, começou muito de forma voluntária, você tinha muitas pessoas que iam, né, em determinados... escolhia-se ali um local público, uma escola e tudo mais, e aí você tinha ali meio que um tribunal para pequenas resoluções ali, as pessoas... guardadas as devidas proporções, não é o tribunal que está montando na escola, mas um local ali, um escritório para que se decidisse algumas questões, e de certa forma esse trabalho era até meio que voluntário. O que foi avançando à medida do processo que faz com que hoje seja, de certa forma, até algo rentável, seja até em termos de mercado? Vamos pensar no seguinte, vamos lá, desde que o Homo sapiens é Homo sapiens, certamente houve um conflito. E certamente quando houve o conflito, talvez quando não se sabia nem falar, apareceu alguém ali para tentar fazer com que os dois interessados convergissem de alguma maneira para aquela solução diante daquele problema que foi colocado ali. Então, assim, conflito é eterno, sempre terá, obviamente, pela diversidade das pessoas. O ser humano é plural, então realmente sempre vai haver esse tipo de situação de divergência. E o mediador também. Só que, a partir de 2010, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele institui aquilo que se chama de uma política nacional de resoluções de conflito, de soluções alternativas de conflito, onde que aí entra não só a mediação, como outras ferramentas que realmente podem ser muito eficazes nisso aí. Tudo para quê? Para que retirasse do judiciário, vamos dizer assim, algumas discussões que não precisava demandar uma máquina paquidérmica como é o judiciário, que efetivamente não consegue atender e prestar o serviço que as pessoas realmente esperam que o Estado possa dar. Não é uma crítica aberta e deliberada ao Estado, muito pelo contrário, o judiciário está aí, ele tem que ser demandado em determinado momento, mas será que ele tem que ser demandado efetivamente para tudo? Né? Aí a construção dessa ideia vem a partir do quê? Uma ideia de política nacional de soluções de conflitos. E aí vem 2015, uma legislação que institui e regulamenta a mediação, e essa evolução ainda que você está vendo aí, desde 2010, são 13 anos, ela é lenta, mas ainda vai pegar, com certeza, e ela já está pegando, vai se formalizando, vai se fortalecendo o setor de forma que se reúne e se regulamentam câmaras de mediação, essas câmaras de mediações, talvez, com todos os seus regramentos de como o procedimento de mediação vai ser feito. Essas câmaras são inscritas e homologadas nos tribunais de justiça para dar credibilidade, para que prestam também um serviço de assistência aos centros judiciários. Então, assim, o mediador acaba sendo hoje uma profissão que está na categoria, nos cargos básicos, né, reconhecidos pelo país como uma profissão ainda a ser regulamentada por lei, mas já é uma ocupação já devidamente reconhecida. Já tem gente vivendo de mediação de conflitos. Eu acredito que sim, né, com certeza, e acho que a aposta é muito dessa, até para nós advogados, eu falo. Está tirando
de certa forma, um dos pesos ali da quantidade ali de processos do judiciário? Porque você tem, por exemplo, vou aqui imaginar aqui uma determinada situação. Eu tenho uma briga, por exemplo, com você, porque a gente se desentendeu, eu sou seu vizinho do seu apartamento lá, e eu estou com um problema que você faz barulho, eu estou querendo dormir mais cedo, você tem... Aí eu tinha que acionar a justiça, acionar a questão toda. Um processo simples como esse passa por uma mediação e, de certa forma, pode ser resolvido com carimbo do CNJ, com carimbo da justiça? Com certeza, Fabiano. E você deu um exemplo clássico onde que realmente a mediação precisa entrar assim, com muito mais ênfase, não do ponto de vista do mediador ou das câmaras de mediação, mas talvez os condomínios que vêm nessas disputas aí diárias e tal, realmente criam, às vezes, não é raro a gente saber que em reuniões de condomínio, às vezes, uma pessoa não conversa com a outra, e essas relações, efetivamente, assim, são necessárias. Porque, querendo ou não, eles são coproprietários de áreas comuns ali, então eles têm que definir algumas questões que realmente atingem a todos. Então, por que não construir uma relação que seja mais, assim, madura, né? Tecnicamente mais assegurada e assegurada para ele, a partir do momento que ela vai ser homologada assim, ela tem a decisão que, vamos dizer assim, o acordo que é celebrado numa Câmara de Mediação, na ordem geral, ela gera um título que pode ser executado em juízo se não for cumprido. Então você veja bem que tem uma força muito grande a composição e a transação. Por quê? Porque são direitos de partes que são capazes, são maiores, estão no seu livre senso de executar atos jurídicos, então elas podem ali dispor, de certa forma, de algumas questões ali para arredondar relações que às vezes são perenes, como no caso de vizinho, que você bem falou. Pois é, situações complexas. Agora, como transformar isso de alguma forma numa mudança de carreira, por exemplo, né? Muita gente está nos acompanhando agora e a gente começou a primeira série desse programa este ano, foi exatamente falando das mudanças no mercado de trabalho. Mais da metade dos brasileiros querem mudar de profissão, querem mudar de empresa, não necessariamente de profissão, mas de empresa. Eu quero deixar essa pergunta para o segundo bloco. O que a gente faz, de alguma forma, para transformar isso, se não uma profissão, um novo ganho, né? Um segundo ganho, aí, um lado B aí, para poder ter um ganho. Como ganhar dinheiro com esse trem de mediação que a gente está falando aqui desde o início do programa? A gente vai para o intervalo. Eu quero só agradecer a você que está nos acompanhando aqui no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico. Lembrando que estamos aqui no canal Viver Brasil, do Grupo Viver Brasil, que todo mês realiza o Conexão Empresarial. E está chegando um grande evento no meio do ano em Araxá. Convidados, datas ainda serão divulgadas, mas você vai ficar sabendo de tudo. É o Conexão Empresarial aqui do Grupo Viver Brasil. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Economia. E agora?